Fala, minha gente. Estou aqui no Osso Podcast e hoje eu tenho o prazer de receber um convidado super, hiper especial que eu pude assistir a uma palestra e dentro dessa palestra eu pude ver o quanto que é enriquecedor toda a jornada, toda a experiência que ele traz aí no ramo das vendas. E falando sobre isso, eu queria apresentar para vocês o Fernando e gostaria de que ele se apresentasse. Então, quem é o Fernando? Boa tarde, André. É um prazer estar aqui conversando com você. O Fernando Italiani, primeiro que é um defensor e eu corro atrás de vinho, queijo, azeite e café. São quatro coisas que eu sempre vou atrás. Pai de três filhos e alguém que é apaixonado pela área comercial. Hoje a gente vai falar um pouco de transição de carreira. Eu comecei minha carreira como farmacêutico e hoje tenho uma escola de negócios. Então, tem muita história para contar. Olha só, farmacêutico. Então, só para pegar aí o gancho, foi exatamente nesse ponto, né, que eu me conectei com o Fernando, porque a gente é colega de profissão, né? Só que aí, me conta agora, você chegou a atuar na área como farmacêutico? Quando eu acabei o curso de farmácia, eu me via num abismo que eu não sabia qual área que eu queria escolher. Infelizmente, a vida me trouxe a escolha da pior maneira. Eu comecei um estágio na área de farmacologia, que dentro de farmácia é a área mais nobre, e no primeiro mês de estágio, o professor me falou assim: Fernando, você não tem habilidade, você não consegue matar o rato, você não consegue aplicar, eu vou ter que te mandar embora. Aí, um mais seguinte, depois de um ano, eu consegui um estágio no HC, lá em São Paulo, que era o sonho de vários colegas. Eram 2 meses de estágio. Após o primeiro mês, a moça me chamou, a gestora, e falou: Fernando, eu vou ter que te mandar embora, porque você não consegue realizar atividades repetitivas. Eu falei: mas nossa, estou sendo mandado embora de todos os lugares, o que eu faço? Aí eu assisti uma palestra na área comercial de um gestor da indústria farmacêutica. Eu falei: eu acho que é isso daí, dentro do meu temperamento. Aí eu fui conversar com ele e ele falou: olha, eu consigo para você um estágio numa farmácia de manipulação na área comercial. Conversei, entrei e a partir desse momento eu fui embora. Eu me Que descobri legal. na área comercial. Sendo que, para muitos farmacêuticos, você sabe disso, farmacêutico que trabalha na área comercial, ele não é mais farmacêutico, não é isso? Exatamente. E eu atuei a minha vida inteira na área de manipulação, né? Desde que eu saí da faculdade, trabalhei em uma drogaria no tempo da faculdade. E aí, depois, eu fui para a área da manipulação, que foi algo assim que eu me apaixonei. Mas concordo com você que a partir desse momento que vai para a área comercial, a gente deixa de ser farmacêutico. É, eu escutei muitas vezes o farmacêutico: você trabalha na área comercial, então você não está mais na área. Não, eu estou na área comercial. Ah, mas farmacêutico não é para trabalhar na área comercial, isso é antiético. Eu falei: não, eu não faço sacanagem para poder vender meus produtos, mas sim eu vendo o diferencial técnico que eles possuem. Por isso que um farmacêutico é a melhor opção. Exatamente. Detalhe, isso aí é ouro. Então, aos amigos farmacêuticos, eu deixo aqui o meu reconhecimento, porque realmente é algo engrandecedor. E a gente sabe muito, né? Porque eu falo que toda a parte de medicação, toda a parte de associação, interação, né? O farmacêutico vem aí com a sua grandiosidade. E é mesmo. Quando eu acabei o estágio na manipulação, logo eu entrei na indústria farmacêutica para ser representante de vendas, com a malinha e tudo. E rapidamente eu comecei a subir de cargo porque eu sabia tecnicamente o produto e aí eu fui me desenvolver em outras áreas. Mas aí nesse caminho houve aquela dificuldade de entender um pouco mais sobre a parte de gestão, administração, vendas. Aí eu fui fazer um outro curso que era administração, para me dar a base que eu precisava para poder crescer dentro do que eu queria. Olha que maravilha, porque, Fernando, eu falo que as oportunidades elas chegam, mas muitas vezes as pessoas por medo ou pelo comodismo, e tá tudo bem, né? Mas assim, quando as oportunidades chegam e a gente tem esse olhar que é hora de mudar, a hora de tomar essa decisão não é fácil. Não, porque
querendo ou não, eu acho um pecado um jovem de 17 anos tomar decisão de vida profissional. A gente nem se conhece direito, muito mais do que a gente quer. Tanto é que hoje eu estou levando o meu filho que vai começar uma faculdade para vários profissionais de engenharia, para que ele conheça vários segmentos da engenharia, para ver se é isso mesmo que ele quer. Então a gente, com informação, a gente toma uma decisão muito melhor, algo que eu não tive a possibilidade na minha época. Mas o importante, a dica que eu sempre dou é, não importa você mudar o seu caminho, contanto que você, no caminho que você mudou, você esteja feliz. Exatamente. Que faça sentido, né, Que faça Fernando? sentido. E nós somos pessoas que vamos mudando ao longo do tempo. Então, hoje eu sou um homem diferente com 40 anos, que com 30. E mudar não é sinal de fraqueza. Contanto que você mude, esteja satisfeito e feliz, sem pensar na opinião dos outros. Porque quando você quer mudar, muita gente fala assim, mas você vai sair, você está ganhando bem, que absurdo você mudar de cidade. Então, se você tem nas pessoas que gostam de você o apoio, é só isso que você precisa. Isso é uma dica de ouro, porque a gente escuta várias opiniões, né? São vários especialistas, né, que chegam e muitas vezes as pessoas se deparam em uma situação como essa e sem ter a informação, elas começam a andar para trás ou desistir, né? E esse é o grande ponto, porque eu acho que você tocou em um ponto bem importante, Fernando. Quando a gente tem a informação, a gente toma as melhores decisões, Sim. né? E hoje isso é possível, né? Então a gente tem aí um leque de opções para isso. Então, quando as pessoas questionam ou falam sobre essa questão da transição, esse é um ponto importante. E a gente ouvir a opinião daquela pessoa que está construindo. Sim. Porque às vezes dá uma opinião e não constrói nada. Não é verdade? O importante é você ter sempre objetivos. Uma pessoa motivada, ela tem sempre um caminho. Não que você não possa mudar ao longo do tempo, mas você quer e sabe onde você quer chegar. Se no meio do caminho isso não aquece mais seu coração, não te traz mais o prazer, mude, mas é importante que você tenha sempre objetivos. Na época que eu estava na indústria farmacêutica, eu tinha como objetivo ser diretor de marketing. Aí eu fui me desenvolvendo, fiz pós-graduação. Quando faltava um degrau, eu sofri não foi um atentado, foi um sequestro. Aí eu fiquei 5 horas na mão do pessoal e a partir daquele momento, mais 2 roubos de carro que tinham acontecido anteriormente, falei assim, São Paulo é muito grande para mim. São Paulo é demais. Fora que no meio do caminho eu cheguei para minha filha e falei para ela assim, o que você quer de Natal? Você quer passear? Ela falou, queria que você ficasse em casa e fizesse a lição de casa comigo que você nunca fez. Porque ou você está viajando ou você está trabalhando. Uau! E você está sempre nervoso quando você está em casa, está estressado. Então, quando as coisas não acontecem por acaso. Então, toda a vida, ela foi me jogando para a seguinte decisão. Eu estou colocando meu valor nas coisas e não nas pessoas que me importam. E aí eu mudei completamente, radicalmente a minha trajetória para montar uma empresa própria naquele momento que atendesse a indústria farmacêutica. Só que em algum momento da trajetória eu também achei, como São Paulo estava muito grande, mudar para o interior. E no interior não tem indústria farmacêutica, são os grandes centros. Aí eu tive que me reinventar novamente e pegar aquela área comercial, que eu tinha até um livro em marketing farmacêutico. Olha, E quando eu mudei para Ribeirão Preto, montar uma empresa que fosse comercial, todas as áreas. Senão eu não sobreviveria aqui. uau! Eu era professor de pós-graduação de uma instituição de renome lá em Goiânia. E eu cheguei, bati na porta e falei, eu quero representar a sua empresa, que eu estou me mudando para Ribeirão Preto. Eles falaram, vamos embora. Eu fiquei 3, 4 anos com eles aqui, até passar para frente essa empresa, e que foi que me deu sustentação. E a partir daí eu construí uma outra empresa na área comercial, mas geral. Maravilha. E é tão legal isso. Olha, cada conversa aqui, né, é enriquecedora, assim, todas as informações que traz com história de vida. Porque sobre ser intenso, né, Fernando? Ser presente. Você vê, o recado da tua filha, ela tem quantos anos? Tinha 7 para 8 anos. Uma criança, né? É, uma criança. 7, 8 anos.
precisou te falar algo que te fez enxergar, né, o que realmente importa, né? Eu estava no lugar errado. Estava colocando minha vida no lugar errado. Recado de vida isso. O Muito bom. trabalho, ele é meio, ele não é fim. Exato. Eu tenho clientes que vivem para trabalhar e você sente neles a dificuldade de aproveitar a vida. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que estava desenvolvendo e ela estava muito nervosa devido às cobranças. Eu falei, você está hoje no lugar que você sempre quis estar, mas você não está aproveitando a viagem. Você está olhando só a pressão que existe. Aproveita a viagem. Porque não importa só o objetivo, importa você aproveitar a viagem. Não adianta nada se você não curte a viagem. É verdade. E é tão importante esse momento, É, né? Porque quando as pessoas, elas costumam dizer assim, ai, até o Jorge na entrevista ele falou isso, ai, não olha para trás. E esse olhar para trás tem uma importância, né? Porque quando a gente olha para trás, a gente vê onde a gente está. isso é muito legal. Hoje existe uma carência muito grande de autoestima. Hoje o povo sofre. Esses problemas mentais todos que estão aparecendo estão muito relacionados à autoestima. E eu sempre digo, para de ficar olhando para frente sobre aquilo que falta, mas olha para trás e veja tudo que sobrou para você estar hoje aqui. Eu estava desenvolvendo um profissional, aí ele falou assim, eu acho que eu erro demais. Eu falei, o que é errar? Eu faço vistoria nos carros e eu acho que eu erro muito. Quanto você erra? De cada 100 carros, quanto você erra? Acho que uns 4. Eu falei, 4%? Você acha que isso é relevante? Você tem quantos anos? 32. Você já tem casa própria? Tenho. Tenho mobilidade? Tenho. Tem carrinho que eu comprei, tenho 2 filhas, tenho um bom casamento. Eu falei, cara, você é um vencedor. É, Você está olhando para frente sobre algo que lhe falta. É óbvio que você pode melhorar um pouco desses 4%, mas 4% de forma tangível é muito pouco. E outro dono não fala isso para você. Então para de ficar olhando para frente com esse buraco que é bem pequeno e olha para trás e veja, você é um vencedor. Então a gente precisa começar a valorizar um pouco mais a nossa história, com se certeza. respeitar mais. A gente tem muita culpa dentro da gente por algo que fez errado ou que não fez. A gente tem que pensar assim, ninguém é super-homem. Eu tenho meus defeitos, mas eu busco daqui para frente errar menos ou não errar mais do que eu já errei no passado e está tudo bem. É assim que tem que pensar. Exatamente. É isso aí. Esse, isso é uma dica de ouro, né, nessa conversa aqui, porque quando a gente aprende com o erro, a gente busca não repetir, né? E o crescimento vem em cima disso. E, Fernando, dentro dessa trajetória, dessa mudança, né, de farmacêutico para a área comercial, qual foi o seu maior desafio? O maior desafio foi poder ter a consistência, o conteúdo dentro da experiência. Porque quando você faz um curso de administração, gestão comercial, você já tem a base para depois aplicá-la. Eu primeiro apliquei, fui errando e no meio do caminho que foi entrando a base, que a administração ela veio depois. Então, conciliar isso com a experiência, isso daí eu recomendo que não se faça. Quanto mais você acerta para onde você quer estudar, você ganha atalhos. Todo estudo é um atalho. E eu acho triste quando a pessoa fala assim: mas eu já tenho 20 anos de experiência, não preciso mais estudar. Como não? O estudo ele traz atalhos, principalmente hoje em dia que temos concorrentes cada vez mais fortes e públicos cada vez mais exigentes. Como é que eu não Perfeito, tenho que me atualizar constantemente? perfeito. É isso aí, olha só. E estar atento, né, a essa questão é muito importante, porque não existe, né? Tem gente que fala assim: eu deixei de fazer isso, eu deixei de fazer aquilo, agora é tarde. Eu falo: não olha para trás, daqui para frente, o que você pode melhorar. É, a gente tem que pensar que a idade cronológica é só um detalhe e algo que a sociedade impôs. A gente tem que. Eu lembro que o Bernardinho falou uma vez que aos vencedores o desconforto. Como é que você faz um campeão olímpico treinar às 6 horas da manhã? É difícil, mas você tem que fazer com que ele sinta desconforto para ele ter sempre aquela coisa da juventude, do começo. E eu penso exatamente dessa maneira. Eu ainda tenho como
objetivo no futuro ter um programa de rádio, que eu gosto do rádio. Eu quero fazer psicologia lá na frente, porque eu acho muito legal essa área. E eu estou me propondo sem olhar o tempo, mas é algo que eu quero buscar. Então, quando você tem esses sonhos, esses objetivos, sempre você tem mais gana, aquela chama acesa, para você também trabalhar o presente. O duro é você se acomodar. Quantas pessoas se acomodam e falam assim, mas eu não tenho mais nada para fazer na minha vida profissional, eu acho que é por isso mesmo. Não tem. Sempre tem uma oportunidade diferente se você estiver atento, como você falou. Exatamente. E as oportunidades chegam e a gente aproveita elas, né? Porque eu fico pensando que a cada mudança a gente tem os desafios e esses desafios, muitas vezes, eles acabam sendo um trampolim para a gente evoluir, Sim. né? Então, dentro dessa mudança que você teve, Fernando, quando você saiu de uma indústria farmacêutica, Uhum. que é uma empresa, né? São empresas que têm aí, assim, um know-how muito grande, renome muito grande. E aí, quando você iniciou, né, essa questão de acompanhar as empresas, fazer as palestras, você sentiu algum empecilho ou alguma crítica por estar saindo de uma empresa de renome para poder começar a empreender em algo que era teu e até então você não tinha um histórico, Sim. né? Quando você está numa empresa que te dá muito suporte e você quer sair para montar seu próprio negócio, muita gente, principalmente aqueles que não têm a força necessária para poder. Sabe aquelas pessoas que não tiveram sucesso e falam assim: não, mas você está louco, você não vai dar certo, não tem mercado, ou o mercado está muito cheio de gente desse tipo. Essas pessoas que não. A gente tem que conversar com gente que tem sucesso e não com pessoas que não tiveram. Não pessoas que enxergam pequeno a vida. Mas principalmente, se eu posso dar uma dica de ouro se a gente quer chegar rápido, vá sozinho. Se quiser chegar longe, vá com pessoas. Então, o que que eu fiz? Eu comecei a buscar me conectar com muitas pessoas, trabalhar com networking, e o networking não só para abrir oportunidades, mas para aprender e através do aprendizado do outro, eu aprender rápido o que dá e o que não dá certo. Então, o que fez realmente que fizesse a inflexão e me desse o suporte é um grupo de pessoas que eu fui buscar e busco até hoje para poder aprender mais, para poder errar menos, para poder abrir caminhos. Perfeito, porque o network, gente, é vida, né? Eu falo que pessoas que enxergam esse caminho, elas, como você falou, vai criando atalhos, né? Exatamente. E essa conexão vem em cima das experiências, das trocas que a gente faz, Sim, né? Inclusive, o podcast nasceu de uma conexão através de um grupo de network, isso aí. né? Que foi o network estruturado e já vinha aí também com a questão do RFD, que era do Jorge. Então, essas mudanças, elas acontecem para as pessoas que estão atentas, mas que têm esse olhar de se conectar com quem tem resultado. É isso aí. E assim, a vida é igual andar de bicicleta, você tem que ficar pedalando, senão se você para de pedalar, você cai. Então, se você se mantiver em movimento, sempre, e se manter em movimento, você tem que ter disciplina. Porque não adianta hoje, não estou legal, hoje está chovendo, hoje eu não estou muito afim, eu estou meio chateado. Não. Você faz porque você tem que fazer. Porque é necessário ser feito. Se você for se conectando sempre e se mantendo em movimento, aprendendo, você não tem como não dar certo. Seja o que for. E pode até ser que aquilo que você queira, você percebe no meio do caminho que não é a sua praia. Mas você só vai saber isso se você se mantiver em movimento. É isso. É isso aí. E é tão importante, o Fernando está trazendo uns pontos aqui bem reflexivos, bem importantes, e que se tornam dicas de ouro, porque essa constância, né? Mesmo nos momentos que eu falo assim, muitas vezes, o seu 100%
é 20% daquilo que você poderia entregar. É isso mesmo. Eu tenho um problema muito sério de insônia, demora demais para dormir. Essa noite, coincidência, eu dormi acho que no máximo umas 3 horas. Mas hoje eu estou aqui inteiro para conversar com você. Porque isso para mim é importante e é necessário. Então, é esse o pensamento e a visão que a gente tem que ter. Se coloque por inteiro em tudo que você for fazer. Não existe, como eu falei na palestra hoje cedo, excelência. Excelência é uma melhoria contínua. E você tem que admitir que cada passinho que você dá, ainda você pode dar mais um. Então, se você se mantiver com disciplina, você chega onde você quiser. E olha que essa palestra hoje de manhã, o Fernando arrasou, né? Trouxe várias dicas de ouro e as pessoas, eu pude sentir o quanto que foi enriquecedor para todo mundo que estava lá. E no final teve uma senhora que, né, que pediu a palavra, e ela falou assim: olha, eu só gostaria que essa palestra ela tivesse um tempo maior, porque pelo tempo que foi dado, já foi muito bom. Imagina se a gente tivesse o Fernando aqui mais tempo, É, né? Então, assim, isso é o retorno do teu trabalho. E eu pude já participar aí, né, por 2 vezes, e quero parabenizar, porque obrigado. realmente é um trabalho muito, muito decente que você consegue mensurar. Não só dar um caminho, mas você consegue estruturar e acompanhar esse resultado, que, né, é mais importante, porque não é aquela gestão que você dá as dicas, né? Assim, o que fazer, mas não mostra como fazer. Exatamente. A sociedade hoje, infelizmente, ela valoriza muito coisas superficiais, aquela ideia que a pessoa é gênio, que ela vai sair do local A ao local ganhar R$ 1 milhão por mês rapidamente. As pessoas têm que saber que o processo ele é importante e fazer o arroz com feijão bem feito é que dá resultado. Se eu tiver no meio do caminho uma grande ideia, uma sacada, excelente, eu só cataliso. Mas se eu quiser ter sucesso, fazendo arroz com feijão bem feito, já é o suficiente. Estava falando com o pessoal um pouco antes de começar aqui, a gente fala tanto de atendimento de excelência, quantos lugares que a gente vai e que é mal atendido, mas essas pessoas passaram por um curso de atendimento. Mas acontece que as empresas não sabem contratar, não sabem treinar, não conseguem motivar, aí a pessoa quando vai atender, atende mal. Ou então ela não tem um perfil para trabalhar como atendente. Mas aí a culpa é de quem? Da pessoa que veio trabalhar com a gente ou que a gente pode fazer por ela? E olha, tudo isso você pode ter, né, com esse acompanhamento que o Fernando faz. E hoje na palestra eu também vi a questão do processo, né, Fernando? Isso aí. Eu vejo que muita gente acaba desanimando, ou, como você citou na palestra, né, acaba culpando o funcionário pelo não resultado, onde, na verdade, e muitas vezes acontece que a empresa ela não tem um processo, Isso aí. né? É, as pessoas têm dificuldade de admitir as suas culpas, seus problemas, suas incompetências. Aí fica mais fácil eu falar assim: a culpa é do governo, a culpa é do cliente que não tem dinheiro, a culpa é do funcionário que não quer nada com nada, mas eu não mudo nenhum deles. Eu mudo a mim, eu mudo a minha empresa. Então, quando as pessoas elas realmente param e pensam assim: eu vou mudar o que eu ainda posso, você começa realmente a efetivamente a ter resultado. Porque sempre a gente pode melhorar uma seleção, um treinamento, uma política comercial, uma estratégia, que não depende de governo, depende de ninguém. Então a gente tem que começar a olhar para dentro e que tem muita coisa a ser feita. E quanto ao processo, o processo ele dá padrão de qualidade. Se, por exemplo, você trabalha para mim, e você é uma excelente funcionária, e você vai para a concorrência, você está levando para a concorrência os processos, está levando tudo. Se eu tenho isso padronizado, vai entrar uma outra pessoa, ela vai entrar sabendo como fazer. Então eu não fico dependente de alguém quando o processo está trabalhado. A gente tem Perfeito. preguiça de colocar, fazer processo, porque dá trabalho, mas eu trabalho uma vez só. E nessa questão dos processos, tem um outro ponto que você citou, o Jorge também sempre falava no curso, que é a questão do acompanhamento. Isso aí.
Porque é outro ponto importante. As pessoas até fazem, algumas empresas fazem esse processo, né? Outras, na maioria, não tem. Mas aí fiz o processo e está pronto. E Isso, tudo vai acontecer a partir dali. isso aí, é. É uma varinha mágica, né? A partir do momento que eu fiz, as coisas vão acontecer. Isso é a diferença entre delegar e delargar. Eu delargo e, como tem o processo, cumpra-se. Não, eu tenho que delegar, acompanhar e avaliar resultados. E uma coisa muito importante que eu aprendi, que eu me frustrava muito, que eu queria que as pessoas fossem como eu. Eu tenho que entender que as pessoas não são como eu. Eu tenho só que fazê-las com que elas façam a coisa correta. Mas para que isso aconteça, eu tenho que acompanhar. Não é da primeira vez que a pessoa vai entender. Então eu tenho que orientar. Não é da primeira vez que ela vai se conscientizar da importância daquilo, por isso que eu tenho que acompanhar. A mudança no ser humano ela não acontece do dia para a noite, ela acontece em pequenas doses continuamente, até uma hora que por algum motivo ela se conscientiza. Ou não também, mas não vai acontecer do dia para a noite. Por isso que eu acho triste quando você acha que entrando num curso que é dito como transformador, de um final de semana que você vai ficar das 8 da manhã às 4 da manhã, achar que isso vai transformar alguma coisa. São pequenas doses continuamente. É verdade. E um outro ponto é que você até citou isso hoje pela manhã, né? E acontece realmente. A gente chega lá na segunda-feira, super, hiper, mega motivado, e aí acontece o que acontece sempre. Vem as demandas, vem os problemas, e tudo aquilo, toda aquela motivação, se você não tiver atento, e acontece na maioria das vezes, entra na gaveta. Entra. Por isso que a motivação ou a determinação ela é muito menor do que a disciplina. E tem um outro cara que ajuda muita gente, o planejamento. Então você está motivada para fazer, aí não existe nada pior para a melhoria de uma empresa do que a rotina e apagar incêndios. Aí você está motivada, você tem projetos, quando chega lá aquele pepino, você fala, nossa, aí já começou a semana ruim. Mas se você tem um planejamento, você sabe o que você precisa cumprir. Então você vai seguir aquele planejamento. Engraçado que as pessoas, eu, assim, sou dona de casa, tenho várias outras atividades. Então, as pessoas perguntam assim, como que você consegue? Planejamento. Planejamento. Gestão do tempo. Exatamente. Agenda. Eu falo assim, meu chefe hoje é a minha agenda, né? E a gente acaba trazendo dentro disso, como você falou, não teve uma noite de sono legal, mas você está aqui inteiro, né? Então, assim, quando a gente tem isso em mente, aonde a gente tem que estar, em que momento, a gente consegue vivenciar esse momento de uma forma muito mais intensa, Claro. né? E essa entrega, Fernando, é fantástica, porque ninguém nem sequer imaginou que você tivesse tido essa noite, Uhum. né, de insônia, porque você estava ali no Inteiro. curso, na palestra, E inteiro. aqui também. Então, assim, o sucesso é muito mais uma questão de atitude do que de inteligência. Perfeito. É você se propor e você realizar. E estar aberto, sem a autocrítica, que erros acontecerão. Mas se você está buscando sempre melhorar, você vai ter os erros como aprendizado. No mundo profissional, principalmente, não existe a depressão. É resultado, aprendizado. Ponto. Na vida pessoal é que a gente sofre, na vida profissional, não. Você tem que interpretar que é um resultado negativo, e como todo resultado negativo, eu tenho que trabalhar para mudar isso daí. Eu estou lendo um livro que o Jamil deixou e tem uma frase bem interessante, né? Que se a gente fosse bom em dar resultado, como a gente é bom em arrumar desculpa, imagina o resultado de todo mundo. Eu tenho um cliente querido que fala assim: quem é bom de desculpas não é bom em mais nada. Perfeito. Porque justificativa, e se você me perguntar 1000 vezes se está tudo bem, eu vou falar 1000 vezes está tudo bem. Porque falar que está mal não vai resolver o meu problema, não vai pagar os meus boletos. Ou seja, qual a vantagem disso? Eu sou muito prático. Por que eu vou pegar e vou lamentar, lamber minhas feridas se eu tenho que resolver problemas para dar certo? É simples assim. Exatamente. É pegar a dor, botar no bolso e seguir, né? É, Porque você tem que saber, na verdade, ressignificar.
né? Assim, se tá ruim, o que eu posso fazer para mudar? Esse é um ponto. Você não pode se vitimizar. Mas sim, eu estou com muitos problemas. Tá, busca uma terapia, busca viajar, busca quais são as suas válvulas de escape ou mecanismos para você ficar bem ou melhorar. Mas vitimizar, terceirizar a culpa, reclamar, justificar, não vai resolver. Perfeito. E para piorar, quando você faz isso, você percebe que não resolve nada. Você vai ficando pior ainda, porque a sua situação ela não muda. Exato. E a gente está aqui falando sobre o trabalho do Fernando, e um ponto que eu quero trazer, assim, dando sequência, né, na questão do processo, acompanhamento, seguindo um pouco o que eu ouvi hoje na palestra, trazendo um pouco aqui para os nossos ouvintes, é a questão do pós-venda, né, Fernando? Pós-venda. Pós-venda, ele é um dos fatores principais para a fidelização do cliente. Quando se fala em pós-venda, eu vendo esse copo para você. A partir dessa venda desse copo, esse é o começo do relacionamento, não é o fim. Porque a partir desse copo você pode comprar outras coisas se eu tiver dentro do meu portfólio. Eu preciso fazer um pós-venda se você gostou desse copo, se você soube usar esse copo, de que maneira. Então, quando eu faço faço esse trabalho de pós-venda, entender um pouco sua satisfação, eu estou me importando com você. E não é simplesmente vendi e agora próximo. A gente tem uma mania muito grande, e isso é errado, de buscar sempre clientes novos e não fidelizar aqueles que a gente já tem. É muito mais caro você trazer um cliente novo do que você fidelizar quem já tem. E quem já conhece seu produto ou serviço tem uma chance de comprar produtos mais caros. Tem chance de comprar outros produtos. É mais fácil do que um cliente novo com uma nova necessidade. Então eu preciso mesmo aprender a trabalhar um pós-venda. E pós-venda não é eu dar o meu cartão e falar assim, Andréia, se você precisar de alguma coisa, eu estou à disposição. Você só vai entrar em contato, neste caso, se der algum problema. Se a hora que você pegar esse copo aqui, ele for muito frágil de quebrar e eu prometi que era um copo firme. Então, eu tenho que ser proativo em tudo, inclusive no pós-venda. Olha, Andréia, você está comprando esse copo comigo? Eu vou te ligar daqui uma semana para saber como foi sua experiência no casamento com esse copo aqui. O que eu estou mostrando? É um processo de trabalho. Maravilha. Perfeito, Fernando. Muito bom. E um outro ponto que faz parte hoje do teu trabalho que você mostrou e que muita gente tem um pensamento bem errado. Esse era um outro ponto que o Jorge falava muito no grupo do RFD, que é exatamente sobre a questão da concorrência. Tem gente que quer ver tudo, mas não quer nem pensar em ver o concorrente ali, né? Ele vê como um inimigo mortal de vida, né? Sim, eu Então vivi me isso. fala aí um pouco sobre isso, Eu tive um Fernanda. cliente em Bagé, aliás, de uma farmácia de manipulação, estava estruturando a área comercial dele lá, que quando nós estávamos, a cidade é pequena, né? Lá no extremo sul, nós estávamos numa calçada e quando apareceu o concorrente, ele falou, vamos atravessar a rua que eu não quero cruzar com essa pessoa. Independentemente se ela era uma boa pessoa ou não, não é isso que deve ser feito. A gente tem que, com o concorrente, buscar por que se as pessoas não estão comprando em mim, estão comprando nele. O que ele está fazendo? Concorrente é alguém que a gente respeita, copia quando é importante e acompanha. Concorrente é o nosso grande motivador para que a gente se torne cada vez melhor. Você imagina um mundo sem concorrência? A gente se acomoda, o cérebro humano foi feito para se acomodar, fisiologicamente. Sem concorrente, chegaria uma hora que eu começaria a perder clientes para mim mesmo. Porque ele fala, o Fernando não me dá mais atenção, o produto está ficando ruim. Então a gente precisa da concorrência, é um mal necessário. Verdade. É um grande aliado, na verdade. Só que as pessoas também não sabem escolher os seus concorrentes. Se eu Opa. trabalho com um produto e o meu posicionamento é preço baixo, eu tenho que me comparar com pessoas que vendem produtos e serviços com preço baixo. Se eu quero agregar valor, eu tenho que me comparar com concorrentes que agregam valor. Não adianta eu querer oferecer para você algo com valor agregado alto e me comparar com um concorrente que vende preço. Eu vou ser pressionado para colocar um preço mais baixo no meu produto, num produto que eu sei que tem qualidade ou alguma coisa menor que o meu.
Então eu tenho que Perfeito. aprender a diferenciar quem é meu concorrente. Olha aí. Isso aí vocês vão anotando e se você está gostando do conteúdo, se você acha que tem alguém que precisa ouvir isso, curte e compartilha, tá? Mas eu queria, Fernando, aqui trazer, eh, dentro dessa trajetória, dentro dessa transição de carreira, existiu em algum momento, dentro da tua empresa, a transição em relação ao mercado? Mercado em que sentido? Mudar o mercado de atuação? Isso. Eu estava com o mercado da indústria farmacêutica e depois, quando eu me mudei para Ribeirão Preto, eu tive que ampliar o meu mercado. Eu tive que me adaptar e criar, como nós falamos, de processos que se adequassem à área comercial, à estruturação de área comercial de uma empresa que faz tubo, de uma empresa que pode fazer equipamentos médicos. Então, eu tive que montar um processo que se adequasse e que ajudasse as empresas. Isso fez com que eu tivesse que estudar muito mais, conversar muito mais com outros profissionais, porque toda essa adaptação, ela não acontece de forma isolada. Ela não acontece também do dia para a noite. Então eu tive que, para entrar nessa transição e ser competitivo, demorou um tempo. Esse tempo a gente tem que aceitar, porque é um tempo de vacas magras. Então você está acostumado com um padrão de vida e quando você muda para um outro segmento que ninguém te conhece e você não tem expertise, você tem que admitir que aquele tempo vai ser de vacas magras. Então você tem que ter humildade de admitir que você não é aquela pessoa que ganha tanto. Você está. Na verdade, você tem que entender o seu potencial para passar por esse vale que vai existir. Uau! E dentro desse tempo, qual a dica que você deixa para que as pessoas não desistam? Primeiro, ter muito claro aquilo que você quer. 2, faça um planejamento. A gente vai muito na louca. Então, por exemplo, eu não saí de São Paulo para vir para Ribeirão Preto na louca. Eu peguei e fiz um planejamento. Eu me propus em 6 meses estar com determinados objetivos cumpridos que me dariam base para poder mudar da minha família de lá para cá. Então, isso é planejamento, isso dá menos ansiedade e você vê mais um futuro. Segundo, terceiro, comece a buscar instituições, empresas nas quais você consiga obter informação. Outro ponto, parcerias. Então, na minha área, por exemplo, fazer parcerias com associações comerciais, sindicatos, conselhos foi fundamental para acelerar esse processo. E em toda a área existe a possibilidade de algum tipo de parceria, para que você, mostrando o seu trabalho, a pessoa fala, eu acho que isso é útil para a gente, acho que isso vai ser bom. Eu tenho um cliente que está num processo assim, que ele é dentista, tem uma clínica e ele está fazendo parcerias com instituições para trazer rapidamente os clientes desses sindicatos e conselhos para ele. Mas ele fez todo um planejamento de networking e parceria para que isso aconteça. Parceria é uma palavra-chave importante. Bem Tem um amigo importante. que fala assim, a gente não tem nem que estabelecer parceria, a gente tem que estabelecer aliança, porque aliança é algo muito mais forte. É verdade. E para estabelecer aliança, tem que existir o ganha-ganha. Porque boa parte das vezes você se sente usada com a minha parceria que eu estou propondo, porque eu quero sugar de você e não propor uma parceria. Eu tenho que também pensar no outro, falar assim, olha, eu ofereço isso, o que você quer em contrapartida? E a gente negociar o que é bom para os dois. Senão vai chegar um momento que essa parceria ela vai acabar, porque um dos lados é igual a sociedade quando é mal feita. Um dos lados vai se sentir ou sobrecarregado, ou usado, ou subutilizado, ou superutilizado. E aí você perde essa ligação. É isso aí. E é um ponto que você citou em relação a essas parcerias, Fernando, ela acaba fortalecendo, inclusive, dentro dessa relação, acaba chegando muitas oportunidades que muitas vezes você nem imagina. Isso é legal.
Se você está preparado, a gente está preparado para todas as oportunidades? Não. Quantas e quantas vezes a pessoa fala, você faz tal coisa? Faço. Você fala sobre tal assunto? Falo. Você está preparado para... Tô, tranquilo. Aí depois que eu entro no carro, eu falo, nossa, como é que eu vou fazer isso daí? Com quem que eu vou conversar? Onde que eu vou estudar? Como é que eu vou... Só que eu falei, vamos. Óbvio que você tem que ter a responsabilidade de, no final das contas, entregar um serviço de excelência. Mas naquele momento, se você falar, ah, não, eu me restringo, ainda não dá, mas não estou preparado, o futuro ele vai ficando pequeno. Então, muitas vezes você tem que se arriscar. E a palavra risco, ela entra dentro do sucesso. Quem não arrisca dificilmente tem um sucesso assim, porque a pessoa tem que olhar para frente e falar, tá, eu não sei se a piscina tá tão cheia, mas vou pular para ver o que dá. É assim que tem que ser. E olha que importância, Fernando, porque quando isso ocorreu, né, você foi lá e buscou informação. Você foi lá e fez um curso, né? Você foi lá e buscou esse entendimento. Então, é a questão do trampolim, né? É. Uma vez eu dei um curso de liderança numa grande empresa de 2.500 funcionários. Eles falaram assim, Fernando, você percebe que a nossa liderança está meio mal estruturada. E a gente precisava fazer um trabalho no RH desde o começo, com definição de função, avaliação de desempenho. Você faz esse trabalho? Faço. Aí ele falou, então, vamos monta um projeto e me manda. Aí eu falei, nossa, como é que eu vou fazer isso daqui? Aí eu conversei com alguns profissionais e montei todo um processo, porque o processo ele dá segurança. Primeiro eu vou fazer isso, 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 isso. Hoje eu faço isso com os olhos fechados nas empresas, mas eu precisei me arriscar naquele momento para que eu pudesse dar esse salto, aprender mais uma coisa. Ou seja, você aproveitou a oportunidade, disse sim ao desafio que você tinha pela frente, É isso aí, né? Só que em cima disso, você teve a autorresponsabilidade isso aí. de buscar conhecimento para entregar algo que desse resultado, Sim, né? E é através disso é que vem a questão das indicações, a questão de validar, a questão de empoderamento da parceria, da porque durante parceria. o processo eu trouxe outros profissionais para me ajudar em assuntos que necessariamente precisavam de muita experiência. Então o trabalho foi muito bem entregue. O que você não pode é ser responsável e falar assim, não, eu vou dar conta. Não, você não vai dar conta. Se você não tem muita experiência, você não vai dar conta. E mesmo com experiência, às vezes pelo tamanho do projeto, você não dá. Você tem que pensar assim, eu tenho que entregar no final das contas isso. O que que eu preciso de recursos humanos e tudo mais para chegar aqui? E aí você tem que abrir mão. E esse ponto, Fernanda, é algo bem importante, porque é a questão da humildade, né? Sim, a Você humildade. buscar ajuda. A humildade ela te deixa sempre aberto a aprender mais e a buscar melhorias pessoais e profissionais. Eu sempre digo que quando eu escuto assim de profissional, Fernando, eu já tenho, fique tranquilo, eu já tenho 30 anos de mercado, 20 anos de empresa. Ele está dizendo para você assim: eu não tenho mais nada para aprender. Tudo que eu aprendi até hoje é suficiente. Isso é o começo do fim. Quando você se mantém humilde, você se conecta melhor com as pessoas porque você é próximo. Ou você quando nunca foi assistir uma aula, uma palestra, que o cara fala, eu sou doutor, eu morei nos Estados Unidos, eu fui CEO. Você fala assim, nossa, eu não vou perguntar nada porque esse cara aí é um semideus. Sabe, eu falo assim, quem não brinca de esconde-esconde porque se acha. Quanto mais humilde a pessoa, mais ela se conecta, mais ela é uma pessoa, gente como a gente. E é isso que faz as pessoas buscarem você para poder aprender, para poder trocar. É, é importante isso. E a gente acaba encontrando pessoas que agregam tanto e que acaba te ensinando, né, algo novo. Sim, E aí, isso aconteceu inclusive na sua palestra, né? Porque tanto lá no Lar como hoje, eu pude identificar que você falou
coisas que de repente você já tinha falado na outra palestra, Sim, mas que hoje eu até anotei alguns pontos depois para poder trazer para o meu negócio. Por quê? Porque a vida é essa evolução, é isso aí. né? Esse crescimento diário ele acontece. E quando a gente se coloca num pedestal que a gente já sabe tudo, mesmo que você já tenha visto, quando você tem uma nova oportunidade, ali tem novos aprendizados. É sempre. Então, a gente tem que se manter sempre poroso, aberto a coisas novas, a pessoas novas, a conexões. Por isso que eu sempre digo, diminua o seu julgamento pelas pessoas. O julgamento, ele é um sistema de defesa do ser humano para colocar ou afastar pessoas. E aí, a partir do momento que a gente julga de forma negativa, ou eu trato de forma mais agressiva ou de forma mais distante. Mas por que que em pouco tempo eu julguei você de forma negativa? Porque você é diferente de mim. Você não pensa e não é como eu sou. Então você não serve. Você não se adequa a mim. Nesse momento eu perdi uma grande oportunidade. Não me interessa se você é uma boa pessoa, mas você, com o seu conhecimento, o seu perfil, eu posso aprender com você. Então eu vou diminuir meu julgamento, vou guardá-lo, não vou levar para o lado pessoal e eu vou me conectar, mesmo você sendo diferente de mim. Se existe algo que a liderança precisa aprender, é através da diversidade ter resultados. Se eu quisesse pessoas como eu, e eu tenho hoje coisas que eu não consegui ainda resolver, você imagina mais 30 pessoas como eu. Olha o resultado como seria. Eu preciso aprender a trabalhar com gente diferente de mim. É essa a grande sacada desse aprendizado contínuo. Julgar menos, se conectar mais. Exato, Fernanda. É muito legal a gente estar aqui conversando, porque a gente aprende em cada frase, em cada insight que você traz. E me fala uma coisa, dentro de toda essa transição, hoje, quando você para pensar, lá na área você trabalhou, estagiou no HC, Uhum. né? Você estagiou no laboratório, você teve lá a questão da manipulação, a indústria farmacêutica, agora a tua empresa. Tem algum ponto que você pense ser comum entre essas áreas e que traga uma estrutura hoje para o que você faz? Eu digo que a estrutura que a gente precisa ter é sangue nos olhos e faca nos dentes. Hoje se fala muito de resiliência, e é verdade. A capacidade que você tem, como dizia o Rock Balboa, em sei que qual versão, é a capacidade que você tem de cair, levantar e continuar em frente. Essa é um grande valor do ser humano que quer chegar em algum lugar. Porque aquelas pessoas que começam, tudo aquilo que é ruim, ela começa a transformar isso em trauma, ela vai ficando pelo caminho. Ela começa a pegar, julgar pessoas e falar assim: ah, tal perfil de pessoa não serve, tal perfil de empresa é ruim. Ela começa a limitar o futuro dela. E hoje, pessoas com perspectiva pequena, e você pode perceber, quando a economia ela não está muito bem, aumenta-se a criminalidade. Não porque o povo brasileiro ele é bandido, mas o povo brasileiro, ou o povo de maneira geral, como tem uma visão curta, uma perspectiva pequena, ele não enxerga todas as possibilidades que ele pode ter de trabalho e aí ele vai pelo caminho mais fácil. Ou a violência vem e fala: vem aqui que eu vou te dar um caminho mais fácil. Eu já dei muitas palestras em escolas públicas, que eu tinha um projeto pessoal de passar futuro. Quantas vezes eu escutei dos jovens após a palestra: tio, eu ganho muito mais do que você por semana, do que você por mês trabalhando de aviãozinho para o tráfico. Eu falei: mas você vai morrer desse jeito em algum momento. É, mas a gente vive um dia de cada vez. Isso é falta de cultura, isso é falta de visão. Então, para as pessoas que enxergam perspectiva e têm sangue nos olhos e faca nos dentes, não tem como não dar certo. Uau! É. Então, Fernando, que legal. Olha, estou muito feliz. E assim, isso traz um, um recado importante que não importa o que você vende. Na verdade, você aprende.
e se adequa àquela oportunidade que você tem no momento. É isso aí. A sua capacidade de se adaptar, e isso é milenar, acho que veio do Darwin, que falou não é o mais forte, mas sim aquele que se adapta mais. Se não foi o Darwin, alguém parecido, e é verdade. Se você se adapta, você consegue se adequar a perfis de pessoas diferentes, a essa coisa de geração que eu acho triste, falar, geração X, Y, millennium. As pessoas, elas são únicas. Eu não gosto de dar rótulos para as pessoas. Existem pessoas jovens que são mais caretas do que eu. Aliás, meus filhos são mais do que eu. Tem pessoas mais velhas que têm um espírito super jovem. Tem jovens que são super competentes e dedicados. Tem pessoas mais velhas que são incompetentes. Então, a gente não pode classificar gerações. A gente tem que classificar pessoas. Só que a capacidade de adaptação a tudo isso ela é muito importante. Maravilha, é isso aí. É isso aí. E aí a gente está caminhando aqui para o final, mas você já até antecipou. Eu vou fazer uma pergunta que você já trouxe até aí um pouco dessa resposta, que é sobre essa questão de perspectiva, né? Assim, quais os projetos que o Fernando tem daqui para frente? Legal. Eu tenho como projeto consolidar a minha escola de negócios na área comercial, fazer mais parcerias de profissionais que tenham conhecimentos alinhados aos meus para poder tratar isso dentro das empresas. Meu foco é muito pessoa jurídica, então trazer para dentro dessa escola de negócios outros profissionais para me ajudar nesse projeto. Objetivos pessoais, eu ainda quero, como eu disse, fazer um curso de psicologia, fazer um curso de locução e rádio, ter meu próprio programa de rádio em algum momento, acredito muito no rádio, e buscar mais qualidade de vida. Eu ainda não cheguei naquela fase em que se trabalha pouco e ganha muito. Eu cheguei nisso. Ótimo, é o que a gente busca, né, Fernanda? Mas como eu sou um caçador de queijo, de vinho, de azeite, de café, eu sempre tiro alguns dias, né, em períodos, a cada 2, 3 meses, para buscar experiências diferentes. Isso faz bem para poder trabalhar uma higiene mental. Isso é vida, né? É, Porque a gente precisa dessa pausa para é. poder vir com mais garra, né? E quando a gente faz essa pausa, aliás, ó, nada ruim, né? Queijo, vinho, Azeite e café. azeite e café, né? Não tem como dar ruim. Cheddar, mantiqueira, indico sempre a todo mundo. Tem tudo isso. É verdade, é verdade. E trazendo aí agora para um pouco para o lado pessoal, um filme, Fernando, que você indicaria? Um filme, Gladiador. Eu gosto como ele é feito, qual é a sequência, como é que é o envolvimento do filme. Eu acho um grande filme. Perfeito. E aí, para a gente finalizar, você fala muito dessa questão, né? Que hoje eu achei super interessante na palestra quando você falou, e o pessoal fala muito, né? Eu escuto muito assim, essa nova geração. E você trouxe de uma forma tão sensata, né? Sobre essa nova geração, que são os nossos filhos, inclusive, Sim, né? inclusive. Então, Fernando, qual o recado que você deixa para quem está nos ouvindo e nos assistindo? Um recado final sobre todos os desafios, tudo que a gente enfrenta quando o assunto é transição de carreira. Bacana. Quando se fala em transição de carreira, se fala em mudança e mudança não é fácil. Então, que você tenha um conhecimento profundo de quem você verdadeiramente é, que faça uma análise profunda do seu potencial, porque essa mudança ela vai exigir de você coisas que ainda você não desenvolveu. Então você tem que respeitar sua história, conhecer seu potencial e definir um objetivo sem ter o problema de errar. Principalmente mudança de carreira, se você muda e você não dá certo, por que eu não posso voltar para trás depois?
A menos que você mude para uma área e depois de 20 anos você queira voltar para trás. Aí não dá. Mas se você muda depois de 2 anos, que é tempo suficiente para você saber se está no lugar certo, você pode voltar para trás. Então, ter medo de errar nesse processo não é uma opção, mas sim que tenha um planejamento para dar certo nessa mudança que se propôs. Perfeito. Bom, finalizamos, né? A gente ficaria aqui horas conversando, mas eu gostaria muito, muito de agradecer, Fernando, Eu que agradeço. a oportunidade desse bate-papo, parabenizar pelo seu trabalho, Muito obrigado. né? E dizer a todos vocês que é sempre muito bom receber você, esses convidados que sempre vêm agregar. E aí eu reforço, né? Se toda essa conversa aqui fez sentido, ou você conhece alguém que precisava ouvir exatamente o que o Fernando falou, compartilha, curte a nossa página, porque é sobre isso, né? É sobre a gente poder dividir aquilo que é bom. Isso aí. Eu quero agradecer muito a todos que nos assistiram aqui e valorizem o trabalho da Andrea. Isso que ela faz é montar conexões. E o mundo está carente disso. Está carente de conexões e empatia. Então, entre em contato com ela se você pode agregar o valor através do seu conhecimento, que vai ser útil para todos nós. É isso Obrigado, aí. Andrea. Muito Muito obrigado. obrigada, muito obrigada. Experiências compartilhadas são experiências ganhas, né? Exatamente. Obrigado. Obrigada a você. Valeu.